Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nesta quarta-feira com mais um encontro nosso, por nossos estudos, através de uma mensagem que meditamos, refletimos, sempre trazendo um conteúdo importante para o nosso dia a dia. Antes, porém, está aí na nossa tela o nosso WhatsApp, para que você possa estar encaminhando nomes para tratamento à distância, Instagram para você divulgar, e vamos convidar outras pessoas, amigos, para acompanhar esse trabalho aqui tão importante no campo doutrinário, no campo do estudo, da orientação espiritual, bem como momento de oração, que é um tratamento, principalmente para quem não pode frequentar presencialmente a nossa reunião aqui em Sobradinho, na quadra 4, como também nós mostramos aí a oportunidade de você ajudar com o nosso trabalho social. No finalzinho a gente sempre deixa aí os dados para você ajudar e o trabalho que a gente desenvolve, tá bom? Hoje o nosso tema vai ser socorro e concurso. É uma observação de Emmanuel, que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, na lição número 9, onde ele faz uma visão, uma reflexão em torno do mestre espetacular, para que a gente possa estar tentando trazer isso para o nosso dia a dia, na nossa vida diária, nossa vida prática, tão importante aí para a nossa caminhada espiritual, tá bom? Nós vamos colocar o trecho do Evangelho, lá de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 5. Faremos a oração e vamos dar início à leitura da mensagem de Emmanuel. Então, socorro e concurso. Quantos pães tendes? Olha só o que Emmanuel vai trabalhar hoje. Quantos pães tendes? Convidamos a todos a levarmos nosso pensamento ao plano superior da vida e queremos, Senhor, te agradecer as bênçãos e o amparo, a proteção divina, para que possamos, envolvidos no teu campo de amor, possamos, com equilíbrio, vivenciarmos com a nossa mente voltada ao plano superior da vida, nos esforçando sempre para colocar em prática todos os ensinamentos que temos recebido ao longo da vida. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos dar início, então, ao estudo dessa passagem de Emmanuel, socorro e concurso. E ele faz uma observação muito bacana dessa passagem do mestre. Quantos pães tendes? É a pergunta que o Cristo faz. Então vamos começar. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães tendes. Então Jesus não faz a pergunta quantos pães necessitamos, mas quantos
pães tendes? Olha o detalhe que Emmanuel observa nessa passagem do mestre. A passagem denota a precaução de Jesus no sentido de alertar os discípulos para a necessidade de algo apresentar a providência divina como base para o socorro que suplicamos. Então ele vê a necessidade daquele povo faminto como socorro de que nós suplicamos. E Jesus então vai atender a esse socorro. Aí ele fala assim, ó: em verdade, o mestre conseguiu alimentar milhares de pessoas, mas não prescindiu das migalhas que os apóstolos lhes ofereciam. Olha que bacana o que Emmanuel nos mostra. Ele tinha uma multidão, milhares, que esperavam o alimento. E os apóstolos, o que eles tinham era migalhas, era muito pouco, era insuficiente. Ora, o que Emmanuel está querendo falar para nós aqui? Que Jesus não precisava dos pães que estavam em mãos dos apóstolos. Mas ele não dispensa. Olha que bacana essa visão. Ele não dispensa o que ele chama de migalha, que era tão pouco, mas tão pouco, diante daquela imensa multidão de milhares, faminta. E ele não despreza o pouco que os apóstolos tinham. Nossa, eu achei muito bacana essa busca de Emmanuel. O ensinamento é preciso para a nossa experiência de oração. O ensinamento é precioso para a nossa experiência de oração. Precioso. E ele fala: não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes. Não vale. Não vale rogar as concessões do céu, alongando mãos vazias, com palavras brilhantes e comoventes, mas sim pedir a proteção de que carecemos, apresentando em nosso favor as possibilidades, ainda que diminutas, de nosso esforço próprio. Então, mesmo na oração, não é só pedir, alongar os braços, palavras brilhantes. Não é isso. Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros de luz, na palavra de Jesus, que é o estudo de hoje, ele conta com o nosso esforço próprio. Quando a gente passa a refletir de como oramos, nos falta algo dentro dessa observação de Emmanuel. Não é verdade? E quando a gente reza a Deus dando ordem: Senhor, tira essa dor. Senhor, atende o meu pedido. Estou passando por isso, por isso, por isso. Auxilia-me. E ele fala: pedi proteção. Já comentamos aqui em outras oportunidades. Nós estamos num mundo de prova e expiação.
E nós viemos aqui, dentro desse mundo, não tem outra maneira. Nós viemos aqui para viver a provação e a expiação. Nosso mundo é um mundo de prova e expiação. Não tem como evoluirmos sem sofrimento, sem provações, sem expiações. Ora, se nós então reencarnamos aqui, é porque o nosso programa reencarnatório ao longo da vida, nós vamos encontrar o quê? O que tem no mundo, provas e expiações. Então Deus, nosso Pai, através dos seus mensageiros, não vão nos tirar essa oportunidade. Não vão. Então, se eu fizer uma oração pedindo a Deus que me tire isso, eu não vou ser atendido. Essa não é a oração que eles estão esperando. Agora, pedir proteção, sim. Lembra da passagem de Jesus? Todos vós que vos encontrais sobrecarregados e aflitos, eu vos aliviarei. Aliviar não é tirar o problema. Agora, proteção, nós podemos pedir. Auxílio, não podemos pedir. Forças para enfrentarmos as dificuldades. É isso. Temos que ter o esforço próprio, porque senão a gente não avança. Para que Deus, nosso Pai, através da sua bondade divina, nos auxilie, é preciso o esforço próprio. Temos que fazer a nossa parte. E ele fala assim, ó: não adianta solicitar as bênçãos do pão imobilizando os braços no gelo da preguiça. Não adianta ficar parado, estanque. Não adianta. Como é de todo impróprio rogar os talentos do amor, calcinando o coração no fogo do ódio. Nós até repetimos, né, lá no Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós estamos perdoando os nossos devedores? Para que Deus, nosso Pai, perdoe nossas dívidas? Nós não podemos rotular frases sem buscar o raciocínio que a espiritualidade está nos convidando a pensarmos. Não é repetições maquinalmente, frases decoradas. Não é isso. Nós temos que estar em movimento. Nós temos que tirar nossos braços da preguiça. Nós temos que tirar o nosso coração do fogo, do ódio, como Emmanuel coloca aqui. Pensa. A mensagem é para a nossa reflexão, para pensarmos. Na sequência ele fala assim, ó: de certo o Senhor operará maravilhas no amparo a todos aqueles que te partilham a marcha. Dispensará socorro aos que amas. Transformará o quadro social em que te situas e exaltará o templo doméstico em que respiras. Ok. Contudo, tem um porém, contudo, para isso é necessário lhe ofereças os recursos que já conseguistes amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. É os pães, a migalha que os apóstolos tinham, que Jesus não dispensou, não desprezou, porque o Cristo não precisava disso. Para trazer os pães e os peixes para aquela multidão, ele não precisava. Ele tinha recurso para isso. Olha a clareza do ensinamento superior trazido por Emmanuel.
Contudo, para isso é necessário que operes os recursos que já conseguisses amontoar em ti mesmo, para a extensão do progresso e para a vitória do bem. É necessário lhe ofereça, assim como os apóstolos ofereceu o que tinha, a migalha que tinha, ele vai lá, aproveita e expande. Então nós não podemos chegar de mãos vazias. Não podemos chegar de mãos vazias. Não vai acontecer. Não seremos atendidos. E ele finaliza assim, ó: não te esqueças, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Olha só. Não te esqueça, pois, de que no auxílio aos outros não prescindirá o Senhor do auxílio, pequenino embora, que deve encontrar em ti. Só vai surtir efeito se eu fizer a minha parte. O movimento da vida, o pedir em oração, não pode ser de qualquer maneira, de qualquer forma. Até na oração, nós temos que fazer a nossa parte. E olha o que ele fala nesse último trecho. Nós temos que auxiliar o outro. Nós não podemos pedir a Deus nosso Pai as bênçãos através da oração sem fazermos o mínimo, a migalha ao menos, para que Ele possa multiplicar, expandir a milhares. Porque o Pai tem recurso. Jesus mostrou isso. O maior exemplo que pisou aqui na face da terra. E tudo isso para nos mostrar que é possível, para nos ensinar como fazer. Ele, o mestre, seguiu todos os passos indispensáveis a entendermos o que é preciso para prosseguirmos galgando escalas evolutivas e dentro desse processo melhorando-nos interiormente. Sem isso, nós vamos ficar patinando. Sabe o que é patinar? É quando o carro atola na lama, roda, roda, roda e não sai do lugar. É por isso que nossas encarnações são repetições reencarnatórias, que aliás tem uma lição lá no livro Ceareiros do... como é o nome do livro? Foi até o Divaldo que psicografou, onde tem lá reencarnações compulsórias. Me fugiu o nome aqui, mas eu vou lembrar e vou falar. Então nós precisamos entender isso. Vem aqui, Matheus, para mim, Ceareiros, na primeira linha aqui, para mostrar aqui para o pessoal. Então é preciso a gente compreender isso. Quando a gente não movimenta a vida, não faz o novo, a gente vai patinando. Primeiro Ceareiros que você vê aí, tá bem por aqui, ó, letra S. Peraí, gente, que Matheus está procurando para mim aqui o livro, que é um livro da FEB. E vai estar bem por aqui, ó, na letra S. Passa para cá. Porque nessa lição ele mostra que as nossas encarnações são repetições. E a gente repete e volta aqui tantas vezes necessários for. Não tem como. E nós precisamos entender isso. Não tá vendo aí não, Matheus? Não, tem que estar aqui em cima, nos livros da FEB, ó. Onde é que está a letra S aí? Ceareiros.
Se eu não achar hoje, gente, semana que vem eu mostro para vocês esse livro. Eu tenho ele aqui. Porque é isso, a lição mostra exatamente isso. E a gente confirma isso em vários estudos que a gente já mostrou aqui. Que a gente vai caminhando, vai. E tudo que nos ocorre não é novo. São repetições daquilo que nós erramos, não concluímos e a vida vai repetindo até a gente passar a lição. Não tem como. Então, nessa lição desse livro, você vai ver que as nossas encarnações são repetições para que a gente possa estar fazendo a lição nova. Ele não achou aqui, gente, tá bem aqui atrás de mim, aí não tem como ele passar por aqui. Mas semana que vem, independente do tema, eu vou mostrar o livro para vocês, tá bom? Por causa do nosso tempo também, e ele tá bem aqui, mas não tem como pegar, e para me sair aqui vai ficar legal, tá bom? Então, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, possam nos abençoar a todos. Nós convidamos a todos nesse momento a fazermos a nossa oração em favor dos nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Amado Mestre querido, que as tuas bênçãos, o teu amor, possam nos iluminar a todos na sequência desses estudos para nosso aprendizado tão importante. Que nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e aqueles que já se encontram em nosso caderno de tratamento possam receber as tuas bênçãos divinas, proteção de Mãe Maria Santíssima para suas necessidades espirituais. Que a tua paz e o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. E aí está o nosso trabalho social, que toda semana a gente mostra para vocês, o nosso enxoval para as mães carentes, grávidas, né? Prestes a ganhar neném. E aí os dados para você continuar contribuindo conosco, fazendo a sua doação, a fim de que a gente dê sequência a esse trabalho. Um abraço carinhoso a todos. Semana que vem traremos um novo estudo, independente do tema. Nós vamos trazer esse livrinho aqui para poder mostrar para vocês. E curta o nosso vídeo, dê lá o joinha, importantíssimo, para que a gente possa manter esse canal e dar sequência em sua divulgação. Tá bom? Que as bênçãos de Jesus nos ilumina, nos proteja a todos. E quarta-feira que vem, nesse mesmo horário, nós traremos aí uma nova mensagem para a nossa reflexão. Um beijo carinhoso a todos. Até quarta-feira que vem. Tchau.